Boa noite, pessoal! Mais um Estética em Foco aqui na Saúde Tech. Me apresentar para vocês, eu sou Thaís, sou consultora da Saúde Tech e hoje a gente vai entrar num assunto muito interessante, muito importante na estética, que é a radiofrequência. É um dos tratamentos mais tradicionais da estética e essenciais na sua clínica. Vamos começar aqui agora a nossa aulinha? Bom, pessoal, nesse mês de fevereiro, o Estética em Foco Online vai abordar, então, radiofrequência, tá? Eu sou Thaís, né, me apresentar novamente, eu sou Thaís, consultora da Saúde Tech, tá? Faço parte aqui do time de pós-vendas e sou parte técnica aqui que tira dúvidas, né, solicitações que vocês têm aqui conosco, na nossa empresa, tá? Eu sou enfermeira esteta e trabalho aí na parte de eletroterapia com os profissionais da Saúde Tech, ok? E a gente vai falar então hoje de radiofrequência, né? A gente vai dividir em duas aulas, eu separei, né? O nosso conteúdo para a gente ver hoje um pouco mais em relação à tecnologia, entendimento também desse tipo de tecnologia, tá? Na parte 2 da nossa aula, a gente vai ver sobre protocolos, tá? E associações. Então, vamos lá. A radiofrequência, então, né? Para a gente falar da rádio, vamos lembrar um pouquinho, né, de onde veio, onde surgiu a radiofrequência, tá? Historicamente, né, um médico e físico, né, do século XIX, o Danz Forfal, ele realizou um experimento forçando uma corrente elétrica através do corpo de seus assistentes e relatou aquecimento do corpo sem a alteração da contratura muscular, tá? Alguns trabalhos subsequentes, né, desse feito, né, dessa percepção, levaram ao desenvolvimento de métodos, né, de indução de radiofrequência, tá? Com aplicações de corrente de alta frequência, que é o caso que a gente tem com a radiofrequência, tá? No corpo humano, induzindo ali, né, um aquecimento não superficial, tá? A partir daí, a gente tem, então, né, surgindo vários tipos de tecnologias com o uso da radiofrequência para um aquecimento específico, né? Um dos mais conhecidos, por exemplo, para as cirurgias, né? As eletrocirurgias com a lâmina de bisturi. A lâmina de bisturi, ela usa de uma corrente de alta frequência, tá? Também conhecida como radiofrequência, e gerando ali um campo magnético de alta intensidade, né? Que levando aquela energia para a pontinha da caneta, a gente consegue gerar ali uma intensidade, né, de energia, onde ele consegue entregar na pele corte e coagulação de tecidos, tá? Então, ela é uma radiofrequência ablativa, ou seja, ela tem rompimento ali da minha epiderme quando eu faço uso, né, direcionado à minha pele. Mas então, né, a radiofrequência surgiu dessa maneira. E o que é a radiofrequência em si, tá, gente? A radiofrequência, então, ela é uma radiação eletromagnética como a luz, né? Porém, com menor energia, né? E de forma não ionizante, tá? A radiofrequência, ela está no espectro eletromagnético, né? Dentro das transmissões de rádio e TV, tá? Um espectro que você não tem alteração no DNA, né? A gente percebe mais como aquecimento, tá? No caso da radiofrequência. Mas o espectro eletromagnético, a gente tem comprimentos de ondas diferentes. Esses comprimentos de onda, eles podem se comportar de formas diferentes. Por exemplo, né? Onda de rádio, TV, a própria radiofrequência. A luz visível também está dentro de um espectro eletromagnético. Luz do sol, raio-x, raios gama. Alguns tipos de espectro eletromagnético causam ionização de tecidos. No caso, a gente está usando uma radiofrequência não ionizante. Então, ele não causa alteração em nosso DNA, tá? Se não causa a ionização em nosso DNA, ele não tem nenhum perigo para nossas células, né? Para a natureza das nossas células, né? Então, conceitualmente, a radiofrequência é uma radiação no espectro eletromagnético e gera um calor. Tá? A radiofrequência, ela está com concentração ali compreendida entre 30 kHz e 300 MHz de frequência da onda eletromagnética. Esse calor gerado pela rádio, ele vai
alcançar ali, né, tecidos mais profundos, gerando uma energia, tá, em camadas profundas na pele, mantendo a superfície mais resfriada. E ocasionando assim, né, no caso da estética, a radiofrequência vai ser usada para contração das fibras de colágeno existentes e estimulando a formação de novas fibras, tornando eficiente para os tratamentos de estética, principalmente na sustentação da pele. E aí, essa produção de calor no tecido pela onda, como é que ela acontece, né, pela energia eletromagnética? Vai interagir, né, a energia eletromagnética com os tecidos biológicos, tá? Principalmente sobre os íons. A gente tem íons naturalmente no nosso corpo. E aí, essa energia, ela vai fazer uma agitação desses íons, criando atritos, né? E esses atritos podem se repetir constantemente, principalmente pelos íons e também criando polaridade, né, em moléculas de polo, tá? Então ela vai causar ali rotação ali da polaridade daquela molécula ali, né? E aí vai gerar uma movimentação, né, uma agitação também da água e gerar um calor ali por agitação molecular, né, das mesmas moléculas de água, né, e de íons existentes ali no tecido, tá? Gerando assim um aumento da temperatura tecidual. E aí esse calor, então, gente, como a gente já mencionou, né, que a radiofrequência induz, ele vai ter uma ação principalmente sobre colágeno. Mas o que é o colágeno? Qual que é a importância do colágeno aqui para gente? O colágeno é uma proteína abundante no corpo humano, tá? Representa em 30% das proteínas do corpo humano. E tem função de fornecer resistência e integridade estrutural dos tecidos, né? A gente tem, por exemplo, uma pele ali composta por colágeno, e quando eu tenho perda, né, aqui no tecido conjuntivo, da firmeza desse colágeno ou da quantidade desse colágeno, a gente tem ali uma pele, né, envelhecida, né? Quanto mais vai passando a idade, a partir de certa idade a gente tem queda dessa produção de colágeno, e aí a gente começa a perceber ali rugas, linhas de expressão, né? Pela quantidade, diminuição da quantidade de fibras de colágeno e também de elastina, que causa ali elasticidade da minha pele. Então, os sinais que a gente percebe desse envelhecimento estrutural é o aparecimento ali de rugas e linhas de expressão, porque eu estou perdendo ali, né, a estrutura de colágeno no meu tecido. É ele que causa a sustentação. E aí, os efeitos gerais, então, da radiofrequência, né, para a gente conseguir fazer um efeito no colágeno, não só no colágeno, mas também todo o tecido ele vai receber um efeito desse calor da radiofrequência, tá? Que está compreendido aí como vasodilatação, é aumento da circulação sanguínea. Eu estou aquecendo, então eu abro, né, a vascularização, tem vasodilatação, vai vir mais sangue circulando naquele tecido, então eu também tenho um aumento da oxigenação daquele tecido. Eu tenho um aumento da atividade metabólica enzimática, com aumento de temperatura, né? E da atividade celular também aumenta, tá? Incluindo motilidade celular, síntese e liberação de mediadores químicos. Tem uma diminuição da viscosidade de líquido, como sangue, linfa e também dos líquidos entre os passos intersticiais. Então, eu penso que uma região edemasiada, por exemplo, você consegue, né, ativar uma circulação ali, abrir canalículos ali, que você consegue dissipar um pouquinho daquele líquido contido, tá? Eu tenho alteração no tecido colagenoso, aquele colágeno envelhecido, ele vai aquecer, vai se tornar mais denso, mais espesso, né? E eu tenho uma estimulação nervosa também. Ó, essa parte de estimulação nervosa, ele vai ter um efeito sobre nervos aderentes, tá? Estimulados pelo calor. E pode causar um efeito analgésico. Efeito de analgesia com a radiofrequência deve ser muito bem pensado e indicado pelo operador, tá? Muitas vezes pode usar sim pós-operatório, né? E também, dependendo da patologia, vai ser indicada a radiofrequência para analgesia, tá? Esses efeitos fisiológicos que eu tô passando para vocês neste momento vão ser gerais, tá? Para cada tipo de afecção estética, eu separei para vocês os efeitos fisiológicos específicos. A gente tem, então, efeito térmico no tecido, que dentro do calor de 37 a 39 graus, a gente vai ter um efeito maior de vascularização do tecido, porque eu vou aumentar a microcirculação,
aumentar a oxigenação do tecido, metabolismo, né? Um leve aquecimento no tecido de 37 a 39 graus não é um aquecimento tão exacerbado, mas a gente tem efeitos, tá? É uma temperatura que eu vou tratar, por exemplo, fibroses teciduais, tá? Eu não vou estimular colágeno, porém é a temperatura ideal para eu gerar um leve aquecimento naquela região ali de fibrose, como também pós-operatório tardio. Os efeitos hipertérmicos, que chegam de 40 a 42 graus, vão ter uma ação mais intensa no nosso tecido, aumentando mais ainda o metabolismo celular, aumento de fluxo sanguíneo e oxigenação, aquecimento dos tecidos, que vai levar também a uma termocontração do meu colágeno. Eu falo que é uma analogia a um bife na frigideira, você joga o bife, ele não contrai pelo calor. É mais ou menos isso. A gente faz a radiofrequência, gente, com esses efeitos de 40 e 42 graus, a gente vê já um lift, tá? Porque eu tenho uma contração do colágeno que está enfraquecido. Eu causo uma termolesão tecidual, não é uma lesão que vá ter perda de tecido, mas é uma lesão térmica apenas controlada e mediada pelo calor, tá? Dentro da minha temperatura terapêutica. E também eu tenho ação de lipólise naquele tecido. Então, o calor gerado ele pode também causar uma lipólise, que é a quebra na molécula de gordura que está dentro dos meus antipostos. Então, sim, além da flacidez, a radiofrequência ela pode também tratar a gordura localizada, que vai ser muito importante nos processos, tanto para a gordura localizada apenas, como também para a celulite. E a temperatura, gente, que a gente trabalha na rádio, depende também do que você vai tratar, tá? Quando eu passar os protocolos, vai estar específico. Mas a gente precisa manter uma temperatura no tecido para a gente produzir os efeitos fisiológicos desejados, tá? Eu preciso de, no mínimo, 2 minutos, ao no máximo 5 minutos. Esse tempo pode variar um pouquinho, né? Dependendo da literatura, mas geralmente de 2 a 5 minutos no tecido, para a gente atingir os efeitos, principalmente de neocolagênese, tá? A neocolagênese é o efeito de você produzir novos colágenos, tá? Novas fibras colágenas. E os estudos indicam que esses efeitos, né, envolvendo a neocolagênese, duram um período aí de 7 dias. Então, a gente tem um período ali de resposta, tá, dos meus fibroblastos para produzirem um novo colágeno. Eu preciso manter essa temperatura, né, específica, durante um tempo, né, fazendo efeitos também prolongados, né? Se eu fiz hoje, né, aquela sessão de 5 minutinhos na área, né, mantendo a temperatura que eu desejo, eu posso ter certeza que dentro aí de 7 dias, né, a gente vai ver ainda mudança nesse tecido, né, porque ele precisa de um tempo para gerar um novo colágeno. Geralmente a gente faz intervalos, tá, de 15 a 21 dias, tá, para a gente ter um aumento também de fibras elásticas, que é a neoelastogênese, tá? Neoelastogênese, perdão. Então, entre 15 e 21 dias, a gente consegue perceber também um efeito melhor na formação de novas fibras elásticas também, tá? Não só as fibras de colágeno. E aí, como eu faço um efeito de aquecimento no tecido, eu preciso ter o uso do termômetro infravermelho. Tá? O termômetro eu coloco próximo à pele, 1 centímetro é o suficiente para a gente conseguir ler exatamente aquele local, tá? Às vezes tem gente que coloca o termômetro, né? Aponta o termômetro. Às vezes eu estou fazendo nessa região aqui, aponta o termômetro para trás. Nossa, o termômetro está estragado, não está chegando a temperatura. Então é muito importante direcionar o termômetro em cima de onde eu estou tratando, tá? E aí, esse calor imediato que a gente mencionou em relação à termocontração pode dar um efeito de sky tightening, tá? Fiz o aquecimento, estou ali olhando com o termômetro, fiquei o tempo todo necessário. E quando eu termino, eu vejo um tensionamento da área, tá? Aqui a gente tem uma foto de antes e depois comparando. Se você perceber bem no contorno corporal, no contorno facial, a gente consegue ver um efeito lift. É o tal do efeito lifting que a gente fala, né? Porque teve uma desnaturação proteica das fibras de colágeno de curta duração. Então, a gente fala de um efeito Cinderela, tá? Mas, claro, ele vai ser substituído pela formação de novos colágenos. Então, esse efeito imediato é de um tensionamento daquelas fibras de colágeno, tá? Esse efeito tightening.
principalmente nas peles mais flácidas, a gente já consegue ver de imediato. Então, quando a gente indica a radiofrequência, gente, padrão ouro de flacidez de pele, tá? A radiofrequência é indicada para flacidez, rugas, tá? Rugas, né? A ruga está associada à flacidez da pele, tá? A gente consegue melhorar rugas e linhas de expressão. Celulite nos graus 1, 2 e 3 tem indicação também de radiofrequência. Gordura localizada é um dos tratamentos que eu falo assim, para gordura localizada, né? Eu acho essencial porque, às vezes, né, a gente tem flacidez associada, então ele dá uma resposta muito boa, tá? Vai depender do foco do seu tratamento, né? Você colocar sua rádio ou colocar associações, tá? Fibrose após 30 dias, tá? Bom, gente, fibrose após 30 dias, né, de aparecimento da fibrose, tudo é relativo, depende. A gente tem que ver a avaliação também do profissional e de qual é o motivo de ter surgido aquela fibrose. Então, fibrose avalia, tá? E aderência também. Às vezes é um tecido que ainda vai demorar mais tempo para cicatrizar, às vezes é um pós-operatório. Então, tudo também depende, tá? Avaliar cada caso. Cicatriz de acne, tá? Cicatriz de acne, a gente consegue fazer o estímulo de colágeno local. Então, tem uma melhora de cicatriz de acne, que você pode associar também a outros tratamentos, por exemplo, microagulhamento, né? Aí eu faço uma rádio, né? Após 7 dias, para a gente estimular colágeno, tá? Para ajudar naquele preenchimento da cicatriz de acne, também é uma opção. E a área de rejuvenescimento íntimo, que é uma área que está crescendo muito, né? O rejuvenescimento íntimo, para a gente tratar flacidez e gordura na região íntima, tá? É bem bacana essas indicações da radiofrequência. Bom, gente, como off-label, né? Tratamentos que podem ser feitos, mas que eles são bem coadjuvantes, mas podem ser associados, são as estrias e cicatrizes aderidas, tá? A gente tem que avaliar cada caso, mas pode ser usado concomitantemente a outros tratamentos. Contraindicações absolutas à radiofrequência, gestante e profissional gestante. Gente, é uma pergunta muito comum que o pessoal faz, né, após adquirir uma radiofrequência. Fiquei grávida, posso aplicar radiofrequência? Bom, gente, é uma contraindicação que a fábrica passa por uma possível emissão no meio, tá, da radiofrequência. Não é ionizante, mas pode ter agitação celular, né? E aí, geralmente, nesse período de 3 meses, né, do início da gravidez, a gente está em formação embrionária. E aí a gente evita qualquer estímulo externo que pode influenciar no desenvolvimento do neném. Não tem nada comprovado, mas por segurança, todo fabricante pede para profissionais gestantes evitar, né, o manuseio desses equipamentos de rádio quando tiver nesse período ali do início de gravidez, dentro dos 3 meses, tá? Até o embrião, né, formar o feto completo. Então, os profissionais gestantes são por esse motivo que são contraindicadas até os 3 meses, tá? Da gestação. Gestantes, claro, gente, a pessoa gestante, paciente gestante, a gente geralmente não faz praticamente nenhum tratamento de estética. Uso de marca-passo, eu tenho uma corrente passando ali de alta frequência, eu posso ter influência no meu dispositivo de marca-passo, então a gente não faz. Câncer ou metástase, paciente que tem histórico de câncer recente ou está em metástase, a gente também não entra nos tratamentos aí de radiofrequência. Ah, mas eu acabei de tratar e estou curada. Ótimo. Porém, a célula cancerígena ela tem predileção por regiões aquecidas e muito oxigenadas, e a gente sabe que a radiofrequência ela faz a oxigenação do tecido. Então, melhor não induzir nada que pode ter ali uma predileção pela célula cancerígena, caso, né, tenha ali uma reincidiva. Principalmente a parte de oncologia para pele, tá? O câncer de pele, ele tem uma recidiva alta, ok? Então, câncer, no caso, a gente espera a liberação aí, geralmente são 5 anos após o tratamento, né? Mas é bom avaliar cada caso de cada paciente. Pacientes imunodepressivos, tá? Imunossuprimidos, são aqueles pacientes, por exemplo, que podem ser HIV positivo, ou alguma condição, né? Por exemplo, pós-tratamento de câncer, que a pessoa está com o sistema imune mais deprimido, tá? A gente vai ter um efeito no tecido ali que vai gerar uma resposta inflamatória, então a gente evita o paciente com resposta inflamatória
abaixo do normal. Então, assim, gente, estética é para gente que está com a saúde bem saudável, né? Aquele paciente que está tudo bem na saúde dele, tá bom? Infecções em geral. Infecção, né? Infecção vai ser ou por bactérias ou por vírus, algo que for sistêmico. A gente evita, tá? Porque a gente vai causar ali aumento da circulação e oxigenação. Pode ser uma oportunidade para os patógenos, né, se deslocarem e piorar a infecção. Bom, temos contraindicações relativas também. Não são contraindicações absolutas, tá? Mas a gente tem que avaliar. Por exemplo, preenchimento. Se eu tiver um preenchimento, eu posso fazer radiofrequência? Depende. Esse preenchimento é absorvível? Você quer que seja absorvido? Né? Às vezes um preenchimento ficou mal feito, você pode fazer a radiofrequência para tentar ali eliminar ele, né, pelo corpo, porque você vai abrir a circulação, né? Então você consegue fazer um efeito de reduzir o efeito desse preenchedor, caso você tenha intenção de fazer ele com a rádio. Então, assim, não é contraindicado ou até muitas vezes indicado caso seja esse o caso, né? Eu quero remover um preenchimento. Aí sim. Mas eu acabei de fazer o preenchimento? Melhor não, né? Vamos preservar ali aquele preenchedor que você acabou de colocar. A toxina botulínica, né, é algo um pouquinho polêmico, que alguns profissionais indicam após 15 dias, né? É indicado também caso você queira fazer efeito de você passar mais rápido o efeito, tá? Então, colocar uma profundidade um pouco maior na rádio, você consegue induzir também a ação dele reduzir os efeitos de tensionamento daquele músculo, tá? Ele consegue fazer um relaxamento, ele consegue tentar voltar um pouco o efeito de movimentação daquele músculo quando usa a radiofrequência, justamente por abrir circulação daquela região. Flebites e tromboflebites, que são inflamações, né, relacionadas à vascularização, a gente não pode fazer. Transtorno ou déficit de sensibilidade. Se a pessoa não tem uma sensibilidade normal na área, é alterada, é perigoso no caso de, às vezes, eu poder causar uma queimadura. Né, e isso eu não quero causar para o cliente. Caso eu não fique verificando a temperatura de maneira correta e caso aquele cliente, né, a gente estiver passando aquele aplicador ali e o cliente não sinta, às vezes, uma queimadurinha, quando eu posso tirar da pele, às vezes eu vou verificar ali que causou uma lesão. Então, geralmente, transtorno ou déficit de sensibilidade, em algumas áreas, a gente não pode fazer radiofrequência, por segurança, tá? Então, é relativo. DIU, quando for DIU de cobre, quando eu faço a ponteira monopolar. Vocês vão entender daqui a pouquinho o tipo de ponteira que a gente tem, que é a monopolar, tá? A ponteira monopolar, eu tenho uma indução de uma corrente profunda, tá? Principalmente na área da estética íntima, tá? Quando eu tenho um DIU próximo, principalmente o de cobre, que é metal, aquela corrente ela pode passar próximo ao DIU. Se for um DIU Mirena, né, aqueles que geralmente não é material metálico, pode ser usado. A gente tem contraindicação relativa também até 6 meses após o parto, tá? Período menstrual. Não é indicação, né, que seja preocupante, mas se for na região do abdômen eu fazer movimentos próximos na área, eu posso induzir ali, às vezes, uma cólica ou um aumento do fluxo, tá? Endopróteses na área que eu estiver tratando também não é interessante usar radiofrequência. E áreas de procedimento cirúrgico sem estar cicatrizado. Gente, em alguns casos a radiofrequência é indicada, em outros casos não, tá? Quem trabalha com pós-operatório especificamente, tem essa especialização, vai saber o momento que eu posso introduzir uma radiofrequência ou não. Então, principalmente se não estiver completamente cicatrizado, não é tão indicado fazer, tá? Mas isso mediante avaliação do profissional, né, especializado em pós-operatório. Doenças dermatológicas em geral, né? As doenças dermatológicas, a gente tem uma pele ali que está responsiva, está sensível, tá? Então, não é indicado o uso da radiofrequência. Rosácea é uma inflamação na pele, né? Ela tem uma inflamação local ali, com aumento de vascularização. Geralmente, rosácea, né? Se tiver uma área muito inflamada, a gente prefere não fazer, tá? Pele não íntegra, a pele tem que estar íntegra, gente. Se ela estiver descamativa, você pode, né, sentir os efeitos de pinicamento, né? E até uma irritação no local.
E melasma. Gente, melasma é muito interessante saber esse ponto. O melasma, ele não é tirado pelo calor. Então, eu preciso evitar tudo que estimula esse melasma. No caso, a radiofrequência é uma contraindicação relativa a isso, tá? A gente pode avaliar o melasma também, mas de preferência, né, evita fazer em peles que tem melasma. Às vezes aquele melasma está escondido, às vezes a pessoa tratou e você não sabe. Então, toma muito cuidado com áreas, né, regiões de melasma. Bom, vamos falar também agora dos tipos de radiofrequência, né? A gente tem aplicadores de radiofrequência, né, com características diferentes para eu atender ali, né, a minha necessidade nas aplicações. A gente tem tipos de aplicador, por exemplo, deixa eu colocar o ponteirinho aqui. A gente tem os tipos de aplicador, por exemplo, monopolar, né, aquele único polo, tá? E bipolares e multipolares, né? Eu tenho uma bipolar que são 2 polos, ou 3 polos, ou uma concêntrica, que é um polo central e um polo ao redor, ou uma hexapolar, né? Na verdade, eu tenho vários tipos de polos de aplicação, tá? No modo monopolar, eu tenho apenas o polo do aplicador, né? Ele vai estar em contato com a pele e ele vai aprofundar essa energia de radiofrequência, tá? Então, eu consigo atingir camadas profundas com esse único polo de aplicação no meu aplicador, tá? Enquanto as bipolares, eu tenho 2 polos superficiais na pele que fecham o circuito entre si. Passa a corrente do positivo para o negativo, tá? E assim é a corrente da bipolar, tá? Ou multipolares. Na verdade, gente, as multipolares são bipolares, né? Em maior número, tá? A tripolar, ele oscila entre 3 aplicadores, tá? Geralmente vai ser um positivo e 2 negativos, ele vai ficar trocando corrente ali. E os aplicadores monopolares, ele precisa de um polo dispersivo. Geralmente é aquele tipo de aplicador que você usa placa dispersiva, né? A pergunta muito comum para quem trabalha com rádio, quando utiliza a placa? Para que é a placa, gente? É para o uso da aplicação da radiofrequência monopolar. Eu vou ter no aplicador um polo e a outro polo vai ser na placa dispersiva, que eu vou colocar na região contrária do meu cliente, seja nas costas ou no bumbum, tá? Vão ser áreas ali que eu vou colocar que essa corrente ela vai aprofundar tecidos mais profundos. Então, se ele aprofunda, né, a corrente, ele quer dizer que ele pega tecidos profundos. Então, vai ser interessante, por exemplo, para um tratamento de gordura localizada, né? Então, é um tipo de radiofrequência que eu consigo uma penetração maior no meu tecido. Os aplicadores bipolares, né, eles vão ter, então, trocas, né, entre todos os polos, fechando o circuito eletromagnético ali, positivo e negativo na própria ponteira, então vai passar arcos, né, eletromagnéticos entre polos. Então, a aplicação, no caso aqui dos bipolares, vai ser mais superficial. E além do número de polos, né, eu tenho também o tipo de radiofrequência, né, o tipo de contato que eu vou ter com a pele. Eu posso ter uma capacitiva ou uma radiofrequência resistiva, tá? A capacitiva, gente, lembra que ela tem capa, tá? Ela é um tipo de aplicador que ela vai ter um revestimento ali no próprio aplicador, tá? Daquele eletrodo. Ele fica de modo isolado com a pele. Então, ele consegue, né, como capacitor, armazenar cargas, tá, nos tecidos ali. E ele consegue também interagir melhor e com mais facilidade em tecidos hidratados, tá? A resistiva, ela tem a presença do eletrodo metálico sem essa tinta cobrindo o aplicador, tá? E ele vai favorecer aumento de temperatura nos tecidos pouco hidratados e um pouco mais superficiais. Então, você tem um aquecimento muito mais rápido com a resistiva. Ela também age por resistência à corrente, tá? Ele vai ter uma resistência na corrente ali que eu estou passando na pele pela radiofrequência, e essa resistência vai gerar como um calor. A capacitiva e resistiva, existe a melhor? Não existe, tá? A gente tem vários equipamentos de radiofrequência que vão gerar o calor, mas em alguns casos, tá? A gente precisa usar a capacitiva e precisa usar a resistiva.
Por exemplo, alguns métodos de radiofrequência você usa as duas ao mesmo tempo, que a gente chama de tecarterapia, mas é um método de radiofrequência, tá? Específico. Isso pode dar um assunto para uma próxima aula, porque nesse caso, usando as duas, a gente pode usar muito para a parte de reabilitação e pode usar para estética também, com efeito aí semelhante mesmo à radiofrequência, tá? Mas a gente tem aplicadores, então, com essa camada, nessa capa protetora bicapacitiva, tá? E as resistivas. Bom, temos também a potência, que é um parâmetro que a gente tem em cada equipamento, que alguns equipamentos vão atingir aí a 100 watts de potência, a 120, 140, tá? E a gente geralmente trabalha por porcentagem de cada equipamento, tá bom? No mais, quando eu aumento a potência da minha radiofrequência, vai aquecer mais rápido, tá? Em alguns casos é interessante, por exemplo, uma gordura localizada, que eu vou fazer aqui com uma monopolar, a placa dispersiva está distante. Assim também aquece mais lento. Então eu posso, por exemplo, aumentar a potência, né, do meu equipamento, né, para ele ficar numa potência ideal para conseguir atravessar todo esse tecido e gerar um calor de forma mais rápida, tá? No caso, por exemplo, de uma monopolar, uma dica aí para vocês. E aí, né, onde a gente aplica, vai gerar um calor. Aqui está uma câmera termográfica, né? E aí eu tenho também como controlar esse calor durante a aplicação pela potência do equipamento. Por exemplo, cheguei 40 graus, né? Vou manter a aplicação. Geralmente eu abaixo um pouquinho a potência para eu conseguir manter dentro dos 40 graus, senão ele vai aumentar acima de 42 graus, que é o que eu não quero, tá? Então a potência também controla isso, a temperatura durante a aplicação. A frequência, tá? Tem a ver com a profundidade de ação da radiofrequência, tá? Pode ser determinada, então, uma frequência escolhida para vir na minha profundidade que eu quero. As frequências têm uma relação inversamente proporcional em relação à profundidade, tá? Frequências mais altas são mais superficiais, né? Aqui no nosso exemplo, né? 2,4 MHz é maior, 0,6 é menor. Então, 0,6, por exemplo, está mais profunda. 2,4 MHz está superficial. 1,2 está intermediário. Essas frequências, gente, dependendo do equipamento, varia o mínimo, o máximo de frequência, mas entenda que quanto maior a frequência, mais superficial, né, vai ser atingida ali a radiofrequência do tecido, que ele vai fechar um arco mais superficial. Frequências menores vai aprofundar mais no tecido aquele arco ali de energia. E a gente tem as temperaturas terapêuticas para tratar do tecido, né? Eu vou passar para frente aí, né, os protocolos, mas aqui para dar só um spoiler para vocês, tá? As temperaturas terapêuticas para uma gordura localizada com efeito de lipólise e até apoptose, segundo alguns artigos, né, vai girar uma temperatura entre 40 e 42 graus, tá? Na flacidez de pele, para retração de fibra de colágeno, neocolagênese, neoelastogênese, temperaturas de entre 39 e 41 graus. Para uma celulite, a gente melhora a circulação sanguínea, flacidez e uma gordurinha até associada, tá? A gente vai ter dois tipos de tratamento. Uma celulite com grau 3, com fibrose, a gente vai manter temperaturas dentro dos 37 a 38 graus no máximo, tá? Eu não posso passar disso, porque eu quero fazer só um estímulo de você remodelar aquele colágeno, tá? Que está ali, né, com uma fibrose associada ali, né? Já a celulite flácida, grau 1 e 2, né, a gente tem uma flacidez também associada, aí sim eu posso atingir 40 graus. Então, a celulite tem que ter um pouco de atenção e avaliação. Fibrose tardia, eu tenho um tecido fibrosado, então eu tenho que atingir temperaturas dentro de 37 a 38 graus no máximo, tá? Apenas para a gente fazer o efeito de remodelamento ali, sem induzir formação de novos colágenos. As indicações, então, né, de sessões, que é o que se pergunta muito. 6 a 10 sessões em geral, tá, gente? Eu tenho uma pele pouco envelhecida, né? Eu posso indicar 6, se for o caso. Eu tenho uma pele que precisa de mais estímulo, posso indicar 10 sessões.
Intervalo de 7 a 15 dias, tá? Dependendo da indicação. Geralmente, gordura localizada 7 dias, tá? Para tratar aí pensando em lipólise. 15 dias, principalmente, flacidez, celulite e fibroses, que eu tenho uma resposta do meu colágeno nesse tempo, tá? Complicações e riscos, né? A gente tem alguns riscos no uso da radiofrequência, como queimaduras, tá? Por que queimadura? Eu estou aplicando, eu vou parar um pouquinho meu aplicador, eu queimo, tá? Então, tem que tomar cuidado com a velocidade de aplicação. Posso ter aumento de fibrose, por exemplo, se for uma área de fibrose, eu colocar temperaturas para estímulo de colágeno, eu posso piorar essa fibrose. E piora da celulite no mesmo sentido, tá? Se for uma celulite grau 3, que já tem pontos de fibrose, eu posso aumentar aquela fibrose ali, né, no grau 3 e piorar a celulite, tá? Aqui, você fazendo da maneira correta, indicada, não tem erro, tá? Mas tem que saber avaliar, né? E ter ali a destreza para a gente aplicar a radiofrequência, tá? E aí, vamos lá. Falei um pouco de gordura, de flacidez, né? Mas enfim, eu não expliquei efeito fisiológico para vocês. Então, chegou a hora, tá, gente? Então, os efeitos fisiológicos da radiofrequência, né? Nos tecidos. Para que a gente trata a radiofrequência, então, Thaís? Vamos lá. A radiofrequência pode ser aplicada para reestruturar a matriz celular cutânea, né? Levando a neocolagênese e neoelastogênese, ou seja, formação de novos colágenos e elastina, tá? A gente vai gerar ali um aquecimento, né, que vai ativar ali liberação de citocinas, que vão ativar fatores de crescimento, que vão ativar meus fibroblastos, que são células que produzem colágeno, a produzirem colágeno e elastina. No final, eu vou ter aumento do tônus muscular e diminuição da flacidez. Então, gente, os efeitos fisiológicos para a gente tornar ali, né, essa neocolagênese, né, essa neoelastogênese, tá, tem a ver, né, com o que eu vou ativar naquele tecido para ter essa resposta, tá, inflamatória. Bom, quando eu faço um aquecimento, a gente causa como se fosse uma agressão naquele tecido por alta temperatura, tá? E aí eu vou induzir, né, a formação de proteínas de choque térmico, tá? Que vão proteger aqueles colágenos ali envolvidos, né, na sua síntese, né? Meu fibroblasto vai receber essa proteína de choque térmico, vai liberar, né, uma resposta inflamatória e formação de novos colágenos, tá? Essa hipertermia, então, gerada a derme, possui instinto na célula, síntese nas células dessa proteína, né, causando expressão da TGF-beta1, que é o fator de transformador de crescimento, beta-1, tá? Que vai estimular a formação do HSP47, que é a proteína de choque térmico, fazendo com que os fibroblastos reajam, aumentando a produção de colágeno. Então, gente, resumindo, isso aqui é uma resposta inflamatória, né, causada ali pelo aquecimento local a altas temperaturas. Então, a geração de proteína de choque térmico durante o uso da radiofrequência é o que faz ali, né, dar um start naquele fibroblasto a produzir o colágeno. E aí, então, se eu induzir o efeito térmico, né, a gente vai ter também uma desnaturação das fibras de colágeno que estão envelhecidas, né, contração dessas fibras e formação, então, de fibroblastos, ativação de fibroblastos para a formação de novos colágenos, que é o que a gente chama de neocolagenização, tá? Levando, então, a reorganização das fibras de colágeno e subsequente remodelamento daquele tecido que estava frouxo a um tecido mais denso, espesso e rejuvenescido, tá? Por mais colágeno depositado. Bom, gente, já na gordura localizada, né, a gente tem efeitos ali de lipólise e muitas vezes alguns artigos falam também de apoptose, tá? Ou na morte celular daquela célula do adipócito ali até necrose. É um assunto ainda discutido, a gente vê um pouco de tudo nos artigos, mas a gente tem uma exposição térmica ali no tecido, né? Alguns artigos, como Franco et al., fala sobre a exposição a 10 minutos, né? 43 graus resultou na morte do adipócito, né? Em uma mesma linha de pesquisa, mostra que potencialização da lipólise, né? Pela radiofrequência, acontece porque a gente já tem aumento de catecolaminas,
e do fluxo sanguíneo local. Então, esse calor, ele acelera aquele processo ali de liberação daquelas células de gordura, né, perdão, dos triglicérides, né, em ácido graxo e glicerol, para serem expulsos da célula, que é o que a gente chama de lipólise, tá? A lipólise, a radiofrequência vai estimular, então, o catabolismo dos adipócitos, tá? Com o aumento do fluxo sanguíneo, vai desencadear, então, uma liberação de ácidos livres, né, de gordura, ácidos graxos de gordura livres ali no local desejado da gordura localizada. Aumento da lipólise no local, tá? Por estímulos das catecolaminas livres, tá? Recorrente à lesão térmica causada nos adipócitos, acontece a liberação da gordura, e assim como os gliceróis, da enzima proteína, lipoproteína, lipase. Então, a gente faz uma cascata ali de indução à formação, né, ali da lipólise, tá? Que, resumindo, é quebra ali da molécula de gordura, né, daquele triglicerídeo, que vai ser liberado da célula como glicerol e ácido graxo, tá? Então, a gente tem uma lipólise termo-induzida, uma contração volumétrica tridimensional e uma remodelagem tecidual. Ponto, tá, gente? Detalhe nisso aqui. Além da perda da gordura, né, que está dentro desse adipócito, a gente também tem, além do esvaziamento do adipócito, a gente também tem naquele tecido na hipoderme, a gente tem septos de colágeno. Então, você consegue uma contração volumétrica, uma contração daquele tecido. Muitas vezes, após a aplicação, você percebe o tecido todo contraidinho. Não teve só a eliminação da gordura, mas com contaminante a ele, a gente tem também contração de colágeno local, tá? Então, neste artigo, tá, a gente consegue ver sobre o estudo. Na verdade, aqui é para só exemplificar o estudo de Treves et al. 2010, tá? Sobre a lipólise induzida pela radiofrequência. O estudo envolvia 30 mulheres, né, usando uma frequência de 0,6 a 2,4 MHz, com aplicador de 22 centímetros quadrados, tá? Chegando a temperaturas entre 40 e 42 graus por 12 minutos. 2 horas após o tratamento, olha como é que ficou o tecido, tá? Que é antes do tratamento e após o tratamento, a gente vê que tem um esvaziamento das células de gordura no local, tá? Uma diminuição daquelas células de gordura ali. Muito importante, gente, se eu tenho diminuição das células de gordura, daquele conteúdo lipídico dentro da célula, aquele conteúdo fica no interstício. Então, muito importante fazer atividade física, né, associada, e reduzir, né, o consumo calórico nas dietas para a gente conseguir fazer ali a metabolização daquela gordura ali disponível, tá? E aí, outro estudo em relação, né, à lipólise, tá? Usou, né, com a radiofrequência, usou-se 25 pacientes na amostra, com a sessão de uma vez por semana em 6 sessões, em flanco e abdômen, né, com uma radiofrequência que estava usando uma potência de 20 watts, tá? A gente percebe aqui pelas fotos diminuição desse tecido em relação à gordura localizada e provavelmente tem mais firmeza também no tecido, né? A foto não dá para ver, né, flacidez associada, mas a gente tem uma ação também geralmente associada à flacidez. A gente tem uma termocontração imediata, tá? Para gordura localizada e flacidez junto. Gente, por que eu coloquei esse artigo aqui? Bom, quando eu trato gordura localizada, eu sempre estou tratando a flacidez junto, tá? Apesar da frequência estar mais profunda, você consegue, né? Você tem também septo de colágeno na sua hipoderme. E aí a gente consegue ver a contração também de colágeno, tá? Essa foto aqui é uma amostra após cirurgia plástica, tá? E aí induziram um aquecimento aqui local e a gente percebe aqui a aproximação das linhas marcadas, né? Esse calor aqui fez com que contraísse aquele colágeno local, além da redução da gordura, tá? Em questão de segundos, a gente associando ali um aquecimento de radiofrequência no local, a gente já consegue perceber esse tightening ali naquele meu tecido, né? Aqui no caso, uma associação de gordura e flacidez. Então, gente, mesmo que eu faça tratamento para gordura, a gente vai perceber uma melhora para a flacidez, principalmente se ele for profundo, a flacidez for mais profunda no tecido. Para um fibroedema geloide, né? FEG,
ou conhecido popularmente como celulite, tá? A gente também faz tratamentos para celulites, né? A gente ali na celulite, a gente tem uma pele que vai ter septos interlobulares, né? Com hipertrofia de postos, né? E aí a gente tem septos ali puxando aquele colágeno, né, para dentro, né? Junto à gordura no local. E aí, cada fibrazinha dessa, né, que tá puxando aquele colágeno para dentro, né, aquela fibra ali, é o que a gente enxerga como os buraquinhos da celulite, né, e dá esse resultado aqui de aspecto celulite. Então, a celulite, ela está associada tanto à gordura quanto à flacidez, como pontos de fibrose também. A celulite, gente, é uma região com má circulação, má drenagem. Então, tudo isso, concomitantemente, vai associar ao aspecto celulítico local, tá? Então, a gente vai tratar a celulite por ele conseguir ali reduzir, né, essas células de gordura, né, aumentar a circulação local e a oxigenação, melhorar a circulação linfática e venosa local também, tá? E celulite, a gente tem estudos mostrando amostras, né? 50 mulheres, nesse caso aqui, né? 12 aplicações, né? Para celulites, no caso, mais flácidas, com frequência de 0,6 a 2,4 MHz. E aí eu tenho melhora do aspecto celulítico aqui, né? No caso, gente, para fibrose, bom, fibrose também tem indicação, tá? Porque em alguns indivíduos, né, que passaram por algum processo, principalmente ali pós-cirurgia, né, a gente tem um tecido ali que está em granulação, que está em cicatrização, tá? A gente pode ter metabolismos mais responsivos, a gente pode ter tecidos, né, característica do próprio paciente, como mais responsível à formação, né, de colágeno para uma cicatrização. Esse processo, né, de forma descontrolada de produção de colágeno, pode gerar aderências cicatriciais, teciduais e de fibroses pós-cirurgia plástica, tá? E aí, quando eu tenho nessa fibra colágena, né, essa cicatrização exacerbada no tecido, eu tenho esse aspecto celulítico aqui, tá? Tem pontos duros, eu posso apalpar, vou sentir pontos endurecidos, aderidos, tá? Geralmente, a área que tem fibrose não é uma área que a pele é elástica mais, então eu tenho pontos ali de formação de colágeno bem junto e estruturado. E muitas vezes pode dar esse aspecto não estético, tá? Não tem muito, né? Não era muita intenção de, por exemplo, quem faz uma lipoaspiração ou pós-operatório, tá? E aí, quando eu venho com a radiofrequência, eu aumento ali a temperatura, geralmente de 5 a 6 graus acima da temperatura da pele, você consegue ter um aumento da extensibilidade, né, e da melhora da densidade daquele colágeno no tecido, tá? Aquele colágeno tem excesso. Então, eu consigo uma melhora dessa fibrose, tá? Eu deixo aquele aspecto endurecido, mais parecido com o aspecto mais gelatinoso, mais gel. E aí, para fibrose, a radiofrequência também é indicada. Em muitos casos, é legal associar a outros tratamentos juntos também, tá? Na parte que eu vou falar com vocês dos protocolos, eu vou dar dicas também, né, do que associar para cada caso.